O blog do Frederico TV apresenta o Conexão Itabapoana, um programa exclusivo sobre o maior patrimônio natural dos bom-jesuenses. Nele você vai ter toda a conjuntura do rio Itabapoana, sobre as suas potencialidades, suas belezas, seus encantos e as agressões que ele sofre. Nesse primeiro programa, neste domingo, dia 29 de agosto, apresentamos vídeos históricos desde a militância iniciada em 2011 até a defesa do rio contra novas usinas em 2021. É isso aí, meus amigos. Estou aqui mediante o majestoso rio Itabapoana, logo na saída do bairro Santa Rosa, às margens da rodovia RJ 230, com destino a Rosal. E o nosso rio, infelizmente, está sendo castigado impiedosamente pelas ações de nós mesmos. Então aqui a gente está num ponto que é um ponto excelente para banho, para a prática do esporte náutico, mas aqui vou exemplificar um pequeno detalhe que contribui decisivamente para o assoreamento do nosso rio. Vejam bem, senhores, ali está formando uma ilhota, onde estou me aproximando. Observe na esquerda do seu vídeo o barranco, como é que está todo despencado dentro do rio, provocando um assoreamento que está asfixiando o nosso rio. Então pontos como esse existem vários ao longo do nosso rio, somente no perímetro de Bom Jesus de Itabapoana. Esse novo curso do rio aí deve ter uns 3 anos, que eu venho observando que a cada dia que passa aumenta mais um pouco. E ali contribui diretamente com o assoreamento do rio, que vai cair na terra porque não tem mata ciliar para segurar o barranco. Observe que é pastagem seca. Então é necessário recuperar as matas ciliares do nosso rio para evitar fenômenos como esse. É isso aí, gente. Vamos ficar alerta e refletir sobre o rio Itabapoana. Olá, pessoal. Estamos aqui na divisa dos estados do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, na ponte do centro das duas, Bom Jesus. E mais uma vez, depois de uma forte chuva, estamos vendo aqui o volume de lama que desce daquele cano, daquela galeria lá, que pega praticamente todo o centro da cidade, bairro Santa Rosa e demais localidades circunvizinhas. E mesmo com a chuva ter diminuído, a lama continua escorrendo para vocês verem o volume de lama, o diferencial que dá no rio. Só vendo aquela curva lá, porque não adianta o Ministério Público somente determinar a suspensão de despejo de esgoto in natura, conforme temos ali aquele ponto. O que tem que fazer é exigir que o município faça cumprir a legislação de postura quanto aos empreendimentos imobiliários, loteamentos, para exigir a infraestrutura necessária para evitar esse lamaçal que está descendo no rio. É isso aqui que está matando o rio, aqui no centro da cidade. Então fico alerta sobre esses loteamentos que erguem várias residências sem a menor infraestrutura, e o que ocorre é isso aí. Fico alerta. Salve Itabapoana. Bem, meus amigos internautas, estamos aqui na ponte sobre o rio Itabapoana, para como todos vocês verem como é que está o gravíssimo estado de assoreamento do rio Itabapoana. Engraçado que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Itabapoana está preocupada com os danos ambientais que possam vir a ser causados pelos moradores ribeirinhos de Santa Isabel. Mas a Prefeitura não tem uma política de contenção da sedimentação do solo no perímetro urbano. Como vocês verem nesse vídeo, o despejo de lama no rio Itabapoana é algo fora do controle. Apenas deu uma chuvinha de uns 40 minutos agora. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. E olha a quantidade de lama que desce dentro do rio Itabapoana. A questão urbana, do desmatamento urbano, da perda de solo, da erosão, do lamaçal que desce das encostas é muito mais grave do que as 69 casas que estão na beira do rio. É isso aí. O Social falou como se fosse todos os municípios que cortam na bacia do Itabapoana fossem responsáveis pela depredação ambiental, pela poluição despejada no rio, mas não é. O secretário Salvo está redondamente enganado, porque o rio passa, ele nasce em Minas, então ele passa a ser Itabapoana mesmo a partir de Duras do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado. Além dessas cidades, ele passa por Bom Jesus de Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Apiacá e, por fim, lá nas mediações de Santo Eduardo, na divisa com Porto Itabapoana, um pouquinho do município de Campos. No entanto, os municípios de Duras do Rio Preto, São José do Calçado e Guaçuí
A sede do município, a cidade, está a mais de 20 quilômetros distante do rio. Nesses municípios, o rio passa em área rural. Então, o problema lá é menos grave, é questão de mata ciliar, que tem que recuperar aonde não tem. Lá não tem problema de assoreamento, igual temos aqui. Agora, Bom Jesus do Norte, por exemplo, já tem 70% do seu esgoto tratado e está fazendo a obra de saneamento para tratar 100%. Ou seja, Bom Jesus do Norte já tem, desde 2005, que já vem cumprindo com a sua parte. E Bom Jesus do Itabapoana, a maior cidade banhada pelo rio Itabapoana, a que mais utiliza o rio Itabapoana, a única que capta a água do rio Itabapoana para o consumo. Olha só o que Bom Jesus do Itabapoana faz com o rio Itabapoana. É isso aqui, ó. São dois problemas gravíssimos do rio Itabapoana. É o despejo indiscriminado de esgoto sem tratamento, na parte urbana do município, a partir do Parque Santa Rosa. E para cima, apesar de não ter essa poluição, temos o brutal assoreamento ocasionado das obras, das usinas de energia que foram feitas de 98 para cá e que não foram realizadas, executadas com cuidado de evitar que se caia terra dentro do rio. Então, toneladas de terra foram para o leito do rio na região serrana. Então, o problema está centrado em Bom Jesus do Itabapoana. Só nós, de Bom Jesus do Itabapoana, dependemos da água do rio Itabapoana. Nenhum dos 3 municípios depende da água do rio Itabapoana. Eles consomem a água e poluem até afluentes do rio Itabapoana. Quando a água desses afluentes chega no rio, o esgoto, a poluição já está diluída. Não causa impacto praticamente nenhum quando se dispersa no leito do rio, na parte alta, que é limpo. O problema está aqui na cidade. É na falta de interesse desse poder público, é na corrupção do governo Branca Mota, que desapareceu com 11 milhões de reais da obra do saneamento do Linha Massa, de uma obra que não vai funcionar. É da falta de interesse de levar adiante o Plano Municipal de Saneamento Básico. São todos esses fatores que o gestor público, o próximo prefeito de Bom Jesus, tem que assumir para recuperar o rio Itabapoana e acabar com essa pouca vergonha que está aqui. É isso aí, fica atento, eleitor. O rio Itabapoana é a nossa única fonte de água, de abastecimento d'água. E ele já não suporta mais, da forma como está. Diariamente faço o percurso da zona rural até a sede do município para trabalhar. E ao longo do caminho posso contemplar a paisagem, e neste cenário tenho a companhia do rio Itabapoana, ainda com sua majestosa exuberância, fazendo seu caminho antes de chegar na cidade em direção ao mar. E nessa contemplação, conversando com o Criador do Universo e tentando ouvir sua voz, eis que ouço a voz suplicante de um rio, criatura de Deus, pedindo socorro. E ele começa dizendo: já sofri tantas agressões, tenho resistido, mas agora querem dar um tiro de misericórdia destruindo as belezas que ainda produzo antes de abastecer toda a população que ainda não tem consciência da minha importância para suas vidas. Aliás, sou bem lembrado como me torno o caminho das chuvas que pelo pouco espaço que deixaram eu transbordo buscando-se meus lugares, meus recantos, e aí acabo entrando nas casas, nas minhas margens. Me desculpes, mas estes eram os meus caminhos. Depois desse breve desabafo, o rio continuou falando, relembrando a sua história. Minha vida é nascer todo dia, e ao longo do tempo, meu destino é o mar. A cada dia rompo as barreiras da terra e broto no alto das montanhas, nos grotões ou nos recantos das planícies, onde é permitido. E assim, desde a nascente mais distante de Minas, num estado do Espírito Santo, vou rolando, convidando meus afluentes a formar o rio, de janeiro a dezembro, sem interrupção. Por onde eu passo, todos se beneficiam, bebem das minhas águas e se refrescam quando o calor aperta. Onde minhas águas chegam, as sementes germinam e toda a flora se encanta pela alegria das folhas
e flores que, ao produzir seus frutos, atraem os animais nas matas que protegem minhas margens e onde eles fazem seus ninhos e tocas para suas crias. Forneço também as águas usadas nos templos da terra que purificam as almas dos que pedem o batismo, ó água santa. No meu caminho natural, fui modelando as pedras e a cada queda deixo o barulho das águas enfeitiçando os apaixonados pelas cachoeiras que vou formando. Os peixes, nas buscas de refúgio para a procriação, sobem contra as minhas corredeiras e se alojam em águas calmas e cristalinas e ali depositam a esperança, com suas ovas, de que a vida deve continuar. Ó civilização humana, que tristeza! Me encurralam nas vilas e povoados formados nas minhas margens, coletando minhas águas e devolvendo ao meu leito os dejetos defecados. Não consigo entender. Dou a vida e me devolvem a morte. Sobre mim construíram pontes, me agredindo com os pilares de concreto, mas resisto em não encontrar outras soluções. As minhas margens constroem estradas e prédios sem licença sequer pedir. Lançado em minhas águas todos os rejeitos produzidos. Em toda a minha extensão joga todo tipo de lixo, esquecendo que o meu nome é rio, não lixeira. Já ia me esquecendo. Em nome do desenvolvimento, estão me represando para produzir energia, esquecendo que cada represa me matam e extermina meus peixes. O que querem de mim? Extermina? Me causar dor? Lembre-se, por nos pertencer à mesma natureza. Tudo que fizerem a mim voltará para vocês. Deus, nosso Criador, perdoa sempre, mas a natureza jamais perdoará pelos crimes ambientais cometidos. Pode demorar a passar, emergência se quis fazer tudo mudar, mas se teu coração é guerra, guerra não é solução. Não!
Olá, meus amigos, estamos aqui na passarela que dá acesso à Cachoeira da Fumaça e eu vou mostrar para vocês uma cena que serve de reflexão. Essa aqui é uma barraginha que foi construída para dar sustentação a essa passarela e, como todos podem ver, a água está pelo menos a quase 20 centímetros assim. Agora são 13 horas, são meio-dia e 50, faltam 10 minutos para as 13 horas desse sábado, dia 3 de outubro. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, nós estamos aqui no mesmo lugar, na barraginha feita aqui no Instituto Rio Life, onde no sábado eu mostrei que o nível da água dessa barraginha estava pelo menos 20 centímetros. Longe da sua borda. Hoje vocês estão vendo que ela está transbordando. E por que esse fenômeno, se não caiu nenhuma chuva em local nenhum da região entre sábado e hoje? É a manipulação do nível do rio que é feito pela PCH de Calheiros, assim como as demais PCHs. E é uma manipulação criminosa. O rio ficou retido muito abaixo da sua vazão prevista por lei durante 5 dias. Então vocês veem que, apesar da barragem das PCHs não manipularem o volume d'água, a casa de força manipula para garantir a produtividade da energia na época da estiagem. É por isso que não pode ter mais nenhuma PCH em Bom Jesus, porque se construírem mais 2, o nível de retenção vai aumentar e vai impactar, não só na sede do município, mas como nos distritos de Santa Isabel, Nova Bom Jesus, Mutum, que todas estão dependendo do rio Itabapoana para a garantia hídrica. Por isso nenhuma PCH mais. Estamos aqui na ponte da divisa dos estados, a ponte que une as duas Bom Jesus, e temos aqui o pessoal do pedal, o pessoal da APAM, os ambientalistas e o poder público de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, num ato pela defesa do rio Itabapoana e contra a construção de novas usinas de energia no rio. Nenhuma PCH mais. Não é aceitável mais depredar o nosso grande patrimônio natural, que é a fonte de desenvolvimento do município, e temos uma sociedade consciente hoje, diferente de tempos do passado recente, onde os governantes entregavam sem resistência o nosso patrimônio. Hoje tem resistência. Tem a sociedade, a ONG Redi e o poder público capixaba. Aqui se fazem presente os prefeitos de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, Antônio Coimbra, o Cuíca, de São José do Calçado, e também temos a adesão do prefeito de Apiacá, o Fabrício Tebaldi. Então está aqui nenhuma PCH mais. O rio Itabapoana é um patrimônio inestimável dos bojesuenses, dos calçadenses, dos apiacaenses e do norte bojesuense. Não vai ser interesses subterrâneos que estão movendo as decisões do prefeito de Vale do Itabapoana que vão impedir a nossa resistência. O lado capixaba do Vale do Itabapoana diz não a PCH. Falta só o prefeito de Vale do Itabapoana criar vergonha na cara e defender o patrimônio maior nosso. É isso aí, meus amigos. Nenhuma PCH mais. É isso aí, meus amigos. São os canoístas capixabas que estão fazendo o mapeamento de corredeiros e cachoeiras do rio Itabapoana para avaliar a potencialidade de competições, e eles estão aqui participando do ato na defesa do rio Itabapoana. Alô, canoagem! Alô, galera! Grande céu.
Antônio, vai lá. Que banha minha cidade, vai caminhando sinuoso, levando a minha saudade. Nasce no Caparaó, a grande serra, banha rosal e suas rosas perfumadas, forma a cachoeira da fumaça e a do inferno, sempre brilhando sobre as noites enduradas. Vai caminhando para o seu destino e ao oceano conduz. Leva consigo mágoas e tristezas do povo de bom Jesus. Vai caminhando para seu destino e ao oceano conduz.
continua lindo.
É para isso que a gente quer o Rio Itabapoana, ó. Harmonizando a pescaria, o lazer, com turismo. Tudo em família, e segunda-feira, quem pode, pode. Tá aqui, ó, os amigos de Calheiros visitando o empreendimento. É a harmonia que eu digo, a contemplação da paisagem é a pesca artesanal ou esportiva. No caso ali temos uma família curtindo, vários amigos aí. Tudo aqui no Instituto Rio Life. Agora, se sair uma PCH aqui, essa água desse paredão seca. Só isso. A gente perde essa paisagem, mas não vai passar. falar um pouquinho, né, da história dessa cachoeira magnífica e também da luta pela preservação da mesma, né? Conta um pouquinho pra gente. É isso aí, essa cachoeira, ela é o único cânion de formação rochosa nessa dimensão em toda a bacia hidrográfica do Vale do Itabapoana. Então, na questão biológica, aqui é a principal usina de oxigênio de todo o Rio Itabapoana que abastece Bom Jesus Itabapoana. E sem contar que é esse cartão postal inestimável, tanto que está se empreendendo aqui no turismo, aqui em Bom Jesus, em cima dessa potencialidade. Ainda tem a história da fé católica envolvendo o Padre Preto. Então é importante que toda a sociedade se conscientize da luta de preservar a Cachoeira da Fumaça para todos se unir e eliminar em definitivo os processos que estão tramitando para construir uma PCH. Uma aqui na Cachoeira da Fumaça que eliminaria com essa paisagem
Uma barragem seria construída aqui em cima e a outra lá embaixo, na Ilha Caeté, perto do bairro Santa Rosa, que traria consequências ambientais terríveis para a cidade. Então, eu estava falando sobre esse boom das PCHs que aconteceu no Brasil nos anos 2000, né? Os governos desse início de período incentivaram fortemente a construção de pequenas centrais, e aí isso se refletiu também no nosso rio. Então, nós temos hoje 3 PCHs em operação, que são as PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, e agora estamos na luta aí pela construção de mais 2 usinas, a usina Bom Jesus e a usina Saltinho Itabapoana. E aí, resumidamente, né, quais são os impactos das usinas hidrelétricas? Bom, a construção de usinas altera significativamente a estrutura de um rio. Né? Quem já viajou aqui pelas estradas de Bom Jesus em direção a Calheiros, em direção a Rosal, sabe que o rio Itabapoana possui muitas corredeiras e quedas d'água. Ou seja, é um rio de águas rápidas. E com isso, nós temos espécies de peixes que vivem nessa região, que são adaptadas para viver nesse meio. Só que quando a gente constrói um reservatório, a gente transforma uma parte de um rio em um lago. Então, antes, uma água que se movimentava com muita rapidez passa a ficar parada. E isso vai interferir em todas as características ali, físico-químicas e microbiológicas da água. E, consequentemente, vai afetar essas espécies de peixe. Então, peixes que estavam habituados a viver em águas de corredeiras não conseguem sobreviver em águas paradas. Pode levar à morte, né, e até extinção de certas espécies. Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente falar está do outro lado da barragem, que é o trecho de vazão reduzida. Quando se constrói uma barragem, parte da água é desviada por um túnel e vai até a casa de força, onde vai movimentar ali aquelas hélices para gerar energia. E até que essa água volte para o leito do rio, a gente tem um trecho que pode ter 2, 3, 4 quilômetros, onde o rio fica praticamente seco. E isso, infelizmente, também acontece no nosso rio Itabapoana, né? Quem aqui teve a oportunidade de conhecer o trecho final do rio, na PCH Pedra do Garrafão, sabe que a gente tem um trecho de vazão reduzido de 2 quilômetros ali, que comprometeu fortemente a vida da comunidade de pescadores de Limeira. Então, depois desses além desses impactos ambientais que eu mencionei aqui, também tem a questão dos impactos sociais. Eu acho que quando a gente fala de usina hidrelétrica, é muito comum pensar na remoção de famílias, né? Existem casos muito notórios aí em todo o Brasil. Mas aqui no Rio Itabapoana isso não aconteceu. Né? Nenhuma família precisou ser realojada por conta da construção de usina. Mas isso não significa que o meio social não tenha sido impactado também. Principalmente quando a gente pensa na questão dos pescadores. Porque eles sim foram impactados. Como eu falei anteriormente, a construção dessas usinas vai alterar todas as espécies de peixe no nosso rio, fazendo com que muitas entrem em extinção. Então, como é que fica a questão da vida desses pescadores? Está aí um grande impacto social que não é levado em consideração no licenciamento ambiental, que também não está sendo levado em consideração nessas 2 novas usinas construídas. Além disso, quando a gente fala dessas novas PCHs, principalmente na PCH Saltinho e Itabapoana, além de todo o impacto e conflito cumulativo, né, que serão ao todo 7 usinas no Rio Itabapoana, também existe uma questão relacionada à Cachoeira da Fumaça, que é talvez aí a nossa última grande cachoeira do Rio Itabapoana, que ainda está preservada. E para além da sua importância ambiental, a gente também tem uma questão social da comunidade de Calheiros, que possui uma ligação afetiva e de memória muito forte, né, por conta de uma tradição histórica e religiosa com esse local. Então, nós não estamos falando aqui apenas de meio ambiente, de preservar o Rio Itabapoana, mas no Rio a gente tem essa ligação afetiva de memórias, de tradição, que também deve ser respeitada. Bom, e aí eu trago com a minha fala alguns questionamentos que a gente deve se fazer. Né? O primeiro nós precisamos de mais usinas no Rio Itabapoana? Nós já temos 5. Será que precisamos de mais 2? Quem será o beneficiado com a construção dessas usinas? Será que vai ser a população de Bom Jesus? Será que vai ser a população de Calheiros? Ou será que vai ser unicamente uma empresa que está controlando essas 2 usinas? E se a gente tem de um lado uma pessoa que será beneficiada, do outro lado a gente tem as pessoas que serão impactadas. Quem são essas pessoas? Então é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente pensa na construção dessas usinas. Né? E principalmente pensar qual é o Rio Itabapoana que nós vamos deixar para as futuras gerações. Hoje ele já está extremamente degradado. Né? E eu acho que partindo dessas reflexões, é importante ressaltar que a minha fala não se dirige a ser contra o desenvolvimento,
Obviamente que a energia elétrica ela é importante. A energia hidrelétrica é principalmente importante no contexto do Brasil, que possui muitos recursos hídricos para isso. Mas o meu questionamento aqui ele vai do modelo de desenvolvimento. Será que é dessa forma que a gente vai trazer melhorias para a nossa região? Será que é impactando o rio desse jeito, né, sufocando o rio desse jeito, que a nossa região vai se desenvolver? E, na verdade, existem outras alternativas para isso, e que a gente deve pensar, como, por exemplo, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo religioso. A gente tem em Bom Jesus um ativista ambiental que se chama Frederico Rangel. Ele tem feito um levantamento das nossas riquezas ambientais aqui da região, e ele já levantou, por exemplo, inúmeras cachoeiras preservadas de rios tributários do Rio Itabapoana, inúmeras capelas e propriedades rurais. Tudo isso poderia estar sendo usado para gerar consciência ambiental na nossa região e renda para a nossa população, de uma forma menos impactante, de forma que a gente consiga mais conservar, recuperar e preservar as nossas riquezas. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Caio Moreno falando. Sou atleta da canoagem desde 1999. Ao longo desses mais de 20 anos aí tive a oportunidade, através da canoagem, de conhecer o mundo. E hoje eu venho aqui dar um recado para o pessoal de Bom Jesus do Itabapoana. Queria pedir a ajuda de vocês para entrarem nessa briga com a gente e dizer não às PCHs no Rio Itabapoana. As PCHs não são um recurso limpo, mas de geração de energia. Temos vários outros recursos melhores que a PCH, e ao contrário do que muitos estão dizendo, a PCH ela só traz recurso para o... Inclusive, a gente vai rediscutir tudo isso a partir do uso de um rio. Esse rio ele tem múltiplas utilidades. Ele não é só destinado à geração de energia. Ele tem múltiplas utilidades. E são essas múltiplas utilidades que a gente tem que pensar. O planejamento conjunto, dando uso da bacia nesse momento, reunindo todas as paróquias que estão aí, reunindo todos os municípios dessa bacia, porque nós somos irmãos de bacia, né? Ou seja, o impacto que a gente tem, nós somos irmãos de bacia, como se fosse um corpo, as nossas veias, né? Ou seja, isso que nos une, essa água nos une. Bom dia a todos do Vale do Rio Itabapoana. Aqui quem fala é Nestor Pivoto, trabalho com turismo de aventura, o rafting, e ex-atleta da canoagem slalom. Criar mais 2 ou 3 PCHs neste rio é uma agressão irreparável. Chega de PCHs, esse rio não suporta mais. Diga não a PCH. Aí, a nossa luta, e essa luta começou realmente a partir, entendeu, das construções das PCHs. PCH Calheiros, depois veio a proposta, a PCH Pirapitinga, depois veio a proposta, em 2009, se construir a PCH Saltinho do Itabapoana, cujo nome, né, para mim foi uma fraude, porque não existe literatura nenhuma geográfica e cartográfica, entendeu? Esse nome referenciando a Cachoeira da Fumaça. Eles suprimiram o nome Cachoeira da Fumaça e colocaram Saltinho. Fala galera do Bom Jesus do Itabapoana, aqui quem fala é Renan Soares, sou atleta de canoagem slalom, sou campeão pan-americano no esporte, já representei o Brasil em várias competições também internacionais, como Copa do Mundo, campeonatos mundiais, tá? E tô aqui para dizer que eu sou contra mais uma PCH, e agora essa PCH é no Rio Itabapoana, tá? Pessoal, chega de covardia com nossos rios, chega de desmatamento, diga não a mais uma PCH. Pastoral ambiental, e que certamente vem somar forças, unir a toda a atividade pastoral para que nós possamos trabalhar sempre em favor da vida. Tudo que diz respeito, evidentemente, à vida, tanto na defesa como na promoção da vida, certamente isso diz respeito a todos nós, enquanto seres humanos e, evidentemente, como cristãos, como igreja. Fala galera do Vale do Itabapoana, aqui quem fala é o André, sou atleta de canoagem há mais de 15 anos, já passei pela Seleção Brasileira de Canoagem Slalom, atualmente sou atleta de caiaque extremo, atual campeão brasileiro, trabalho num projeto social no Paraná, ensinando canoagem para os meninos, valores, preservação ambiental. Mas hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um assunto que me preocupa bastante, que é de mais uma construção, uma PCH no Rio Itabapoana. Isso seria um retrocesso gigantesco, muitos impactos ambientais, vai afastar muito o turismo de aventura da região, que tem um grande potencial. Então, pessoal, vamos brigar, vamos para as ruas, não vamos deixar que saia não, é muito jogo de interesse. Caminho para mostrar, para dizer
para todos, que nós defendemos a criação. Mas esse é o cuidado pastoral. Afinal, né, essa nossa casa comum, tão dita hoje em dia, e aquela pergunta da encíclica Laudato Si, né, que o Papa Francisco nos faz, que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder? Essa já é até a palavra que eu deixo aqui hoje. Fala, galera do Vale do Itabapoana, aqui é Poliana de Paula, sou ex-atleta de canoagem slalom, sou semifinalista nas Olimpíadas de Pequim em 2008, tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis, maravilhosos, e hoje eu venho aqui pedir contra a construção do PCH. Né? Não vamos deixar morrer aquilo que a gente tem de mais bonito, que são os nossos rios. Então vamos todos contra essa luta da não construção do PCH. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelo Raft, professor Marcelo. Estou falando aqui da cidade de Brotas, centro do estado de São Paulo, conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais e pelo esporte de aventura. Eu fui atleta da seleção brasileira de canoagem, rafting, representei o Brasil em alguns mundiais já, e também remo caiaque slalom, né? E tem uma escola de canoagem aqui em Brotas, tá? E o turismo ainda no turismo ao ar livre, a importância dele é legal porque a paisagem é sempre diferente, então sempre vão estar procurando lugares novos para conhecer, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus aí, estamos juntos, vamos deixar essa PCH para lá e vamos tentar usar toda a maravilha que a natureza nos deu e gerar emprego com isso, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês aí, até a próxima. Logo, logo estou aí. Mas é necessário nos convertermos. Então, fico muito grato com cada fala de vocês, com cada contribuição. E estamos para servir, para ajudar e para fazer uma caminhada conjunta com todas as pastorais ambientais. Vamos salvar sim o rio Itabapoana, vamos salvar sim a Cachoeira da Fumaça, vamos salvar sim todas onde a vida estiver em perigo, especialmente a vida humana, logicamente, que é preciosa, Obrigado.
coisa vai, uma coisa vem, gente. Ó. Tentamos falar com você. Agora é o nosso chefe. Professor, senta aí, toma um café. Vamos tomar um café, gente. Vamos tomar. Descer de canoa. Agora eu fui até a Lagoa do Siri, mas o pessoal chegou ali perto de Gargaú. Eles fizeram uma travessia de kite. Saímos de kite lá de Vitória. Mas aí vocês atravessaram de Gargaú para Cafona. A disposição de vocês, tá? Frederico, vai brigando. Professor. Nenhuma PCH mais, é isso aí.
mais um zoom, que depois na hora de ver a gente dá zoom de novo. Essa parte viu? Eu tô filmando, na verdade. Ah, filma um pouco mais pra baixo então. Aí, isso. Aqui. Que é esse ponto. Proposta da barragem, aquela resinha vai cair no meio. Aí fica barrado. Então isso tudo aqui vai virar água que tem preço de vazão de resíduos. Então, está escrito 30%. Que não é 30%. Isso mesmo, né, Felipe? 30%? É, por lei se deveria ser 30%.
Joga outro, joga outro. A molecada vai ficar doida. Mas se o teu coração é pedra, prejudicada é a razão. Bem arrumados que começam a avançar. Tu verás que a tempestade pode demorar a passar. Emergência se quis fazer tudo mudar, mas se teu coração é guerra, guerra não é solução. Amanhã de domingo, a expedição Canoagem Itabapoana começou participando de um ato de indiscutível nobreza, promovido por aqueles que defendem a natureza. Estou falando da manifestação dos ciclistas em defesa do Rio Itabapoana contra a construção das PCH Saltinho e Bom Jesus. Promovido pela Redi, ali ganhou a imagem necessária para ganhar a repercussão regional e nacional, como ocorreu com a cobertura da TV Gazeta, da Inter TV, da Record de Campos, e assim foi o grande ato cívico na defesa do meio ambiente dos nossos novos amigos nessa luta que ganhou proporções gigantescas a partir da participação deles. Adolescente.
Pode crer. Bacana é aqui, ó. Demais, professor. Tá muito bonito ver essas canoas. Desafiando a força do rio, né? Viu? É demais. Energia do meio. Cadê os caiaques? Cadê os caiaques? Tá louco? Estão analisando, entendeu? Esse é o dono aqui? Não, não. Eu vou explicar para você. Deixa eu aproveitar para fazer a propaganda. Isso. Então, eu estou organizando uma ONG, né, com a galera da região. Vai fazer lá na Seca Fora.
ser 2 agora ali. Pega aquela pedra preta ali naquela corrente ali. De corredeiras, para a galera que é entendido do assunto aí, nós temos aqui uma nível 5, uma nível 6 navegável, e temos aqui uma 5+, que é aqui do Instituto, né? E a cachoeira da Fumaça, a cachoeira do Padre Preto, devido ao alto nível o nível que está agora, a gente não vai descer. Mas possivelmente com um nível mais seco, a gente consegue fazer um drop ali de uns 10 metros. E qual é a escala? De 0 a quanto para avaliar os 5, 5 mais? A variação de corredeira, a classificação é de 1 a 6. E nós temos uma 6 aqui no estado. E além de 5 mais, né? Além de uma 5, 5 mais, temos 4, entendeu? Então a gente consegue iniciar um canoísta e a gente consegue receber uma... O rio Itabapoana, ele é alvo de expedições desde o século XVI. A primeira delas datada em 1547. Pero de Góes, o primeiro donatário da capitania de São Tomé. E de lá para cá tivemos diversas expedições no rio. Todas elas com o intuito da exploração predatória. Essa expedição Canoagem Itabapoana de 2021 ela é histórica, transformadora, porque é a primeira expedição que se inicia com o intuito de proteger o rio, de interagir com o rio, como bem disse o professor Carlos Freire, ou como eu gostei de ponderar, ele veio para ser desafiado, mas com respeito, com reverência. A expedição Canoagem Itabapoana é histórica porque ela está apresentando um dos patrimônios naturais mais ricos do Sudeste para todo o país. E ela não terminou, ela está apenas começando.